Estamos vivendo a Semana Santa. Então vamos mergulhar nesse mistério. Eu sou o Daniel Nonato. Povo meu, ainda te chamo, dizem que te abandonei. Eu te dei água na sede toda. Caríssimos e caríssimas, agradeço já a você que nos escuta todos os dias via WhatsApp, você que também nos escuta no YouTube, embora tenhamos uma queda grande no YouTube devido a muitas coisas. Então, a gente também não está na rede social também para agradar a ABCD. E nossas críticas, às vezes, política, muitas das vezes afasta alguns. Geralmente as pessoas querem ouvir aquilo que lhe agrada. Hoje vivemos assim, você vai sintonizar aquilo que você acredita que é verdade. Ontem nós celebramos, fizemos memória de dois fatos que não podemos esquecer, embora eu não comentei aqui com vocês, mas hoje eu vou comentar porque hoje eu acho oportuno. Primeiro, vivemos em 1964 o golpe. Alguém vai dizer que não foi revolução, alguém vai dizer que aquilo ali foi, uma revolução, mas na verdade foi golpe. Um golpe na democracia e também aqui na Baixada Fluminense. Nós tivemos aí uma data marcada pela chacina, pela morte aqui na Baixada Fluminense. São dois momentos que a gente procura lembrar até para não repetir. Talvez o grande problema do brasileiro, sobretudo nosso, nessa geração, seria querer apagar os momentos traumáticos. Para nós que temos memória, é importante sempre trazer à tona, não com um tom de vingança, de revolta, de ódio, de rancor, mas como memória dizendo isso não pode se repetir. A gente, quando faz essa memória, a gente vai dar valor primeiro à nossa realidade, aonde vivemos. E segundo, nós vamos também cuidar para que não se repita. Vivemos num país onde a democracia o tempo todo é testada, pessoas que negam, pessoas que falam de combater um pseudo-comunismo, dizendo que nós vivemos uma ditadura, quando na verdade eles podem se reunir, até publicar, até postar, dizendo estamos numa ditadura. Aí eu recordo de um funcionário da Água do Rio que me contou essa história, eu posso contar aqui. O camarada devia 3 mil de água, a Água do Rio, a antiga SEDAI, e aí chegou o rapaz para cortar a água dele, porque tem que cortar, é regra, regulamento. E ele ofereceu propina para o funcionário. O funcionário recusou, devido à própria situação da empresa, e existe toda a questão de você manter seu emprego. Aí quando o funcionário insistiu em cortar a luz, a água, aí ele falou assim, já sei por que estão cortando a minha água. Aí o funcionário perguntou por quê? Aí ele falou, porque eu estou na internet falando mal do cabeça de ovo. Alexandre de Moraes, aquele ditador de toga, mandou cortar a minha água. São os absurdos, as verdades que as pessoas querem aceitar. Então, quando você fala da ditadura militar no Brasil, alguém vai dizer, não houve golpe, foi apenas uma revolução para salvar o país. Quando, na verdade, nós temos em nossa história recente, que nós vivemos atualmente, pesquisando, a história de Padre Natanael, aqui de Volta Redonda, que foi torturado, de uma jovem que foi desnudada e tomando choque nas partes íntimas. Outras mulheres que receberam nas suas vaginas animais peçonhentos, insetos. E também o sequestro de Dom Adriano Hipólito, que vai fazer 50 anos agora em setembro. Também podemos fazer memória da bomba na Catedral de Santo Antônio, aqui em Nova Iguaçu. Então, resumindo a história, a ditadura militar era... Eu falei tipo ao meu amigo Luizinho lá de Lote 15, Luizinho, eu faço questão de se lembrar da ditadura militar como no dia 1º de abril, porque na verdade é um grande dia da mentira, da democracia que eles disseram que iam defender. Ficaram 20 anos no poder, os militares. Devolveram o país para a mão dos civis, com uma inflação chegando a 80% ao mês.
E hoje você vê aí alguns direitistas, alguns loucos, dizendo que quando a inflação chega a 3%, a 2%, falando que o país está quebrado. A dívida pública na época do regime militar, de 64 a 85, subiu não sei quantos mil por cento. E outras coisas mais foram acontecendo que alguém vai negar. E vamos nós para o Evangelho do dia, porque o Evangelho de hoje é temático da Semana Santa. Lembrando que o Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 14. A gente vai ler 14 a 25. A gente vai ler a cena da última ceia. A gente primeiro tem que entender o seguinte: por que Jesus quis celebrar a última ceia na quinta-feira? A celebração da Páscoa ela não acontece no sábado, no caso judeu. É como nós costumamos fazer em nossas empresas, nosso trabalho. A gente celebra o Natal, celebra, né, adianta a festa do Natal na família, na empresa. E Jesus quis celebrar a ceia com os apóstolos. E interessante que, ao celebrar a ceia, alguns tradicionalistas dizem que só tinha homens na Santa Ceia para justificar a omissão, ou justificar a negação do ministério presbiteral ou sacerdotal para as mulheres. Pelo contrário, na última ceia tinha mulheres, porque a ceia era uma celebração familiar. Era. Então, sendo uma celebração familiar, lá tinha o jovem, tinha o idoso, tinha as mulheres e tinha quem presidia. Nesse caso, quem presidiu a ceia foi Jesus. E o interessante é que nós, eu falo nós, eu e você, a gente quando fala da ceia, a gente imagina sempre uma celebração muito triste, quando na verdade era uma celebração de memorial, de alegria, porque celebrava a libertação. Tinha todo o simbolismo, a mulher que acendia as luzes, a mãe no caso. Ela que apagava as luzes e convidava, dizia que vamos celebrar ano que vem, aqui ou na Jerusalém Celeste. O Evangelho de hoje, nós trazemos nesse contexto aqui alguns pesos. Primeiro, Judas vendendo Jesus por 30 moedas. 30 moedas nos dias de hoje, de acordo com a pesquisa que nós fizemos, equivalem a R$ 1.830. R$ 1.830 é um pouquinho mais do que o salário mínimo nosso. E era o preço de um escravo. Nós, olhando de forma assim muito rápida na história, nós vimos que os escravos brasileiros variam. Se fosse vender no dia de hoje, desculpe gente, é uma equiparação, sem querer ofender ninguém, pelo amor de Deus, é uma história, entre 7 a 30 mil reais hoje. Percebe bem que dentro da história da salvação, dentro do contexto teológico, histórico, Jesus ia valer, hoje, se fosse pegar as 30 moedas de prata, R$ 1.830. Menos do que um escravo, desculpem a comparação, no Brasil no século passado. Que também é outro fator que os negacionistas históricos costumam fazer, sobretudo a direita, que houve escravidão no Brasil. E nós olhamos hoje para o salário mínimo e percebemos, 1.621, e percebemos esse contraste. E ainda tem o fator também interessante, que a pergunta de Judas é uma pergunta que a gente fica como uma resposta que devemos dar. Sou eu, Senhor? Será que somos nós que estamos traindo Jesus quando a gente grita pelo fim da escala 6x1? Será que estamos traindo Jesus quando nós falamos que é preciso aplicar a justiça social? Será que somos nós que traímos Jesus? Será que sou eu? Será que é você? Quando nós falamos que temos que combater a misoginia, a transfobia e tudo aquilo que fere o ser humano? Responda se possível. Eu fico por aqui. Peço a você que deixe seu like, seu comentário. Nos ajude a continuar produzindo. Eu sou Daniel Nonato. Ai de vós que ergueis
templos e negais quem não tem pão, que cantais, Deus é amor, mas viveis de opressão. Jejuais para ser desvistos, mas não vedes o caído, vossa fé